ouvir a voz do Salvador. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu já citei aqui outra vez, que eu tenho uma dor no coração por um abraço que não dei. Eu gosto tanto de abraçar, gosto tanto de conhecer, de encontrar, de abraçar, e a minha mãe foi muito especial para mim, num momento terrível da minha vida, num momento muito difícil meu, e eu telefonei para ela, e ela teve uma reação maravilhosa comigo, e eu precisava ter um carinho especial com a minha mãe, e prometi isso, que no dia que fossem as minhas férias, e eu chegasse em casa, iria abraçá-la e tratá-la com esse carinho que eu devo tratar a mãe. E o pastor estava pregando ontem lá no encontro de casais, e chamando a atenção para essa honra que nós devemos ter aos pais, ou hoje, não me lembro, e eu fiquei pensando nesse abraço que eu precisava dar na minha mãe, assumi o compromisso na minha mente, e aí quando foi depois, eu fui para dar um abraço nela, mas ela tinha morrido, e eu tive uma experiência muito ruim, que eu sou acostumado a ir em caixão, eu gosto de ir, todo velório eu vou no caixão, pego na mão do morto, despeço dele, mas abraçar, nunca fui de abraçar ninguém, e aí resolvi abraçar minha mãe, mas não gostei, porque tem coisa que é preciso a gente fazer hoje, é preciso que a gente pare hoje. Se eu fosse pensar agora, e pensasse assim: se você sabe que tem uma pessoa aqui que vai morrer essa semana, gente, e que você gostaria de dar um abraço nela, e se eu pedir, não vou pedir, Carlinhos, se eu pedisse para você se levantar agora, para falar assim: cara, abrace antes que ele morra. Teria alguém aqui que você falaria: rapaz, eu acho que eu precisaria, para ser sincero, eu precisaria dar um pouco mais de atenção para fulano. Cadê o rapaz que estava aqui? Foi embora? Dançou e cansou? Foi beber água, não voltou mais, mas não caiu lá não, né? Essa semana eu estava lá em casa, estava assistindo um documentário, um negócio sério lá, e eu estava compenetrado ali, era mais ou menos 00:30, e aí alguém mexeu no portão lá em casa, e aí os cachorros latiram muito, e eu falei: bom, ele não entrou ainda, eu vou deixar lá, né? E ele continuou mexendo, e aí eu saí lá, e olhei na janelinha e vi um senhor bêbado, trêbado assim, totalmente bêbado, e ele estava bem vestido, com a roupinha bem vestida, bermuda, mas bem vestidinho, com um celular meio chique assim, e ele olhando ali, e ele tentando ligar e não conseguia, aí ele vinha no portãozão lá de casa e mexia assim, os cachorros latiam muito, aí eu resolvi abrir o portão e fui conversar com ele, falei: boa noite, ele falou: boa noite. Aí eu falei: tudo bem? Ele disse: tudo bem. Aí eu falei: o senhor está bem? Ele falou: estou bem. Está precisando de alguma coisa? Ele disse: não, não estou precisando de nada não, está tudo bem. O senhor precisa que eu telefone, que eu faça alguma coisa? Não, está tudo bem, pode dormir. Eu falei: tá bom. Aí eu fui entrar no meu portãozinho, ele foi no portãozão assim, e disse assim: só vou chamar minha esposa aqui. Ele falou: deve ter algum problema. Tem alguma coisa mal explicada aí. Ou eu estou na casa errada, ou o senhor, porque a esposa que está aí é minha. Aí ele disse assim: mas é sua esposa? Eu disse: é. Ele disse: essa é a sua casa? Eu disse: é. Aí ele falou assim: portão aí é da sua casa? Eu falei: esse aqui também é. Eu falei: porque lá eu entro e aqui é o carro. Ele falou:
Aí ele ficou assim, eu disse, o senhor mora onde? Eu moro bem aqui perto da Sadia. Ele disse, eu moro lá perto da Jorge Teixeira. Aí eu falei, mas o senhor está muito longe. Mas longe? Como é que eu vim parar aqui? Eu falei, não sei não. O senhor não sabe? Aí ele disse, eu falei, se tem algum ponto de referência? Ele falou, acho que moro perto da Sadia. Aí eu falei, mas a Sadia é aqui, é na Rio Madeira. Ele falou, Rio Madeira, não é Jorge Teixeira. Eu falei, o senhor quer que eu leve o senhor em casa? Ele disse, quero. Aí eu fui lá botar uma roupa, quando voltei, eu acho que ele tinha caído, quebrado o óculos. Aí eu sentei, arrumei ele, botei lá dentro da cadeira, lá dentro do carro, levei ele em casa. Ele achou a casa dele direitinho, eu não vou dizer onde que é não, senão de repente vocês conhecem. É uma pessoa de uma função importante aqui na cidade, não é o Confúcio, é outra pessoa. Senão a gente vai falando assim, daqui a pouco fica, eita, será que é o Confúcio, né? Não é outra. E aí nós chegamos na casa dele, e eu deixei lá, e ele me deu um abraço. Ele perguntou assim, o senhor é quem? Eu disse, sou o pastor Luiz. O senhor é pastor? Eu falei, sou. Ele falou assim, a minha mulher está indo na Adventista. Eu falei, vá também. Aí ele falou assim, não, já estou indo também. Eu falei, então tá bom, então o senhor vai, que vai ser bom. Ele falou, tá bom. Aí vim embora. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Meu pai bebia assim. Meu pai bebia assim. Meu pai, algumas vezes as pessoas levaram ele em casa, assim. E eu fiquei com vergonha de ficar lá, porque aquela mulher poderia abrir a porta, e aí abrir a porta e ver o marido dela com alguém, ela poderia ficar com mais vergonha do que eu. Então eu saí e fui embora, constrangido. A gente precisa aprender algumas coisas com Jesus, e esse texto aponta algumas delas, que aí eu estou chamando assim, a gente preferir as coisas... A gente pode falar já o aviso, nós já paramos mesmo? Está precisando para tirar um carro lá, que carro que é? Um Astra azul de Ariquemes, está hospedado, não, está estacionado num lugar não muito legal. NSC 5390, ponto. Tudo bem? O Astra é de alguém daqui, ou será que é do rapaz aqui, ele está aqui na frente? Já bem, ok, já está aparecendo lá. Olha só, irmãos, nós estamos optando para chamar assim, olha, para a gente preferir as preferências de Jesus, aprender com as preferências de Jesus. Tem hora que Jesus faz de um jeito e a gente faz de outro jeito. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção disso é isso, preferir os preteridos. Preteridos é o contrário de preferidos. A gente dá um pouco mais de atenção àqueles que ninguém quer dar atenção. Jesus vinha andando e resolveu parar numa aldeia. A Bíblia diz que num povoado. Esse povoado era o povoado de Betânia, estava a cerca de 4 quilômetros de Jerusalém, e Jesus resolveu parar por lá. E eu fico imaginando que talvez ele pudesse, aqui a Bíblia não diz aqui que é Betânia, mas lá em João capítulo 11 diz que Marta e Maria moravam na cidade de Betânia. Era esse povoado, era essa aldeia, era esse lugar preterido talvez. Quando a gente está chegando de viagem num lugar grande, está indo de férias, e nós vamos encontrando uma cidade, aí a gente chega assim, está vindo e está Porto Velho, nós chegamos no Candeias. Às vezes a gente não quer ficar uns dias no Candeias, é melhor chegar a Porto Velho. Quando nós vamos a qualquer lugar maior, tem cidades menores que nós vamos passando e não queremos chegar por lá, porque lá é uma cidade pequena, porque lá é um lugarzinho meio feio, porque lá é um lugarzinho que não tem as coisas que nós precisamos, porque lá é um lugarzinho que nós não gostamos de ir. Então nós vamos às vezes deixando os lugarzinhos, nós vamos deixando as casinhas. Quando a gente vai mostrar a cidade de Porto Velho, nós saímos mostrando os bairros mais bonitos, mais ajeitados, onde tem as maiores construções, as melhores construções, e talvez nós vamos deixando de mostrar alguns lugares. E aí eu estou convidando a cidade para conhecer o Beco da Nonóia, ou o Beco do Costa e Silva, ali por trás da Marbrás, que a gente entra 30 metros, 50 metros assim, está bem calçadinho. Quando chega lá no fundo tem uma vila muito feia, muito pobre, onde as pessoas moram em cima de uma vala. Nós não fazemos questão de conhecer aquele lugar, nós não fazemos questão de visitar aquele lugar, nós não fazemos questão de estar ali. Jesus chega na cidade de Betsaida, na cidade de Betesda, e ali tem tanta gente, uma cidade com tantos lugares, ele vai procurar um lugar
um lugar feio, o lugar dos amaldiçoados. Era lugar que tinha cheio de aleijado, de cego, de doente, com todo tipo de coisa. E Jesus fala assim: eu vou lá, porque lá ninguém vai, mas eu preciso ir lá. Eu preciso procurar esses lugares. Sabe, aqui nós estamos conversando hoje com alguém que nasceu aqui, que a mãe mora em Nova Mamoré, mas não conhece o Iata ainda. Não conheceu o Iata, gente. O Iata é maravilhoso. Tem um monte de gente que não conhece o Iata, morou em Guajará-Mirim, morou em Nova Mamoré, não conhece o Iata. O Iata é um lugar maravilhoso. Precisa a gente sair, quando for para Guajará-Mirim, passa por Nova Mamoré, dá uma entradinha, são 6 quilômetros até no Iata. Um lugar bonito, com uma história importante, que vale a pena a gente ir. Quando você for ao Mato Grosso do Sul, vá ao São José. Vá ao São José, gente. Vá ao São José. Você vai ter que passar por Coxim, não tem jeito, mas assim, vá ao São José. Olha, o São José é menor do que Coxim. O São José é pequeno. Mas eu preciso aprender com Jesus, parar nos lugares pequenos. Eu prefiro aprender a parar com Jesus nas casas pequenas. Eu prefiro aprender com Jesus, optar pelos lugares que às vezes as pessoas não optam. Sabe por quê? Porque nesses lugares tem gente como a gente dos lugares grandes. Jesus resolveu parar naquele povoado, naquela aldeia, porque lá tinha uma casa de 2 mulheres. Aqui não aparece o Lázaro, esse texto só aparece em Lucas, ninguém tem certeza se Lucas colocou ele só como um sermãozinho aqui, mas aqui não aparece o local. Agora não se sabe qual era o lugar que Lázaro estava ainda nesse ponto, mas tinha a casa de Marta e Maria, 2 mulheres. Um judeu não iria à casa de 2 mulheres, porque mulher não era considerado um elo de ligação social. Mulher não era alguém considerado pelos homens. Nunca um rabi, um mestre, iria entrar na casa de 2 mulheres para poder fazer qualquer coisa lá dentro, porque as mulheres não eram consideradas dignas da visita de um homem. Mas Jesus foi, porque Jesus é assim, meio estranho. Jesus tem essas preferências esquisitas. Ele conversa com quem a gente não conversaria, ele visita quem a gente não visitaria. Ele vai atrás de cego, ele deixa que mulheres imundas lhe toquem, ele senta na roda de pecadores que estão tomando cerveja, vamos colocar a nossa linguagem. Ele senta por lá e fica ali, porque ele gosta de estar no meio das pessoas que as outras não iriam estar com ela. Jesus é assim, meio esquisitinho, já viu? Ele prefere os últimos ao invés dos primeiros. Ele prefere os que servem ao invés dos servidos. Na hora da oferta, ele não presta atenção quem foi que deu a oferta maior em termos de quantidade. Ele olha a moeda da viúva. Jesus é meio estranho. Ele não olha o religioso que vem para o templo como pastor e sobe aqui e prega, ou aquelas pessoas que vêm aqui e cantam louvor, ou aquelas pessoas que chegam aí muito bem vestidas e fazem oração sendo de joelho, depois senta e faz oração para começar, oração no meio, oração no fim. Jesus tem hora que ele é meio esquisito, que ele fica procurando um coração contrito, que está com a cabeça baixa, e a Bíblia diz que ele dá preferência àquele que está sendo extremamente verdadeiro, nem que seja na dor do seu pecado, nem que seja na vergonha do seu pecado, de poder dizer assim: Senhor, eu não sou digno de estar lá na frente pregando, não sou digno de estar lá na frente cantando, não sou digno de estar lá recebendo ninguém, não sou digno de participar coisa nenhuma, eu estou aqui morrendo de vergonha por conta daquilo que eu fiz essa semana, e o Senhor sabe como é que eu estou. E aí Jesus fala assim: eu tenho olhado para você, cara. Irmãos, eu preciso aprender isso. Eu preciso ir numa festa e olhar o sorriso dos donos da festa, e parar às vezes para olhar o rosto das pessoas que estão servindo.
Porque às vezes a gente olha muito quem faz a festa e não olha quem serve na festa. Eu preciso ir numa casa e aprender a olhar o dono da casa e dar bom dia para aquela mulher que vem entregar alguma coisa ali, nós nem percebemos às vezes. Foi porque Jesus funciona assim. Foi porque esse é o modo de pensar de Jesus que ele escolheu você. Ele poderia escolher gente mais bonita que você. Até tu, Titita. Ele poderia escolher gente mais rica que você. Ele poderia escolher gente melhor do que você. Mas ele preferiu escolher você. Eu preciso aprender isso com Jesus. Então, talvez hoje eu pararia para perguntar assim: qual é algum lugar que eu estou precisando dar atenção, rapaz, que eu tenho falhado, hein? Jesus diz assim: quando vocês forem lá no presídio, vocês vão me visitar. Quando vocês forem lá dar roupa para aquela pessoa sem roupa, vocês estarão me dando roupa. Quando vocês saírem e encontrarem pessoas sem água e vocês derem água, vocês vão encontrar a mim. Quais são alguns lugares que você poderia ir e não tem ido dar testemunho da presença de Jesus? Quais são algumas pessoas que você poderia ir, levar um pouco do carinho de Jesus e não tem levado? Eu vou dar uma dica. Aqui no hospital da Unimed, tem uma moça há mais de 2 anos, aquela moça que vocês foram lá aquela vez, continua lá. Há mais de 2 anos, numa doença degenerativa, que ela vai morrer. Ela era cadeirante, o rapaz a conheceu numa festa e pensou assim: rapaz, uma moça cadeirante que vem para uma festa deve ser uma pessoa de astral muito alto. Foi conhecê-la, casou com ela, acaba bonito, ajeitado, está lá, há mais de 2 anos não trabalha para ficar só cuidando dela. E eu perguntei para ela assim: o que é uma coisa? Esse dia eu voltei a falar com ela, mas eu perguntei assim: o que é uma coisa que a gente poderia fazer que te faria bem? Ela falou: visita. Eles não estão pedindo dinheiro, eles estão pedindo visita. Quem sabe a gente abriria o coração hoje para falar assim: cara, eu acho que nessa semana eu vou visitar alguém lá no hospital, lá no asilo, lá no meu bairro. Talvez essa semana eu vou ligar para alguém da minha família que eu não tenho ligado, porque eu preciso aprender com Jesus a preferir aquelas pessoas, aqueles lugares que ninguém prefere. Segundo, eu preciso ensinar os valores do reino de Deus. Jesus não veio aqui, irmãos, é maravilhoso essa teologia da salvação. Jesus veio aqui para morrer. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos salvação. Jesus veio aqui para morrer. Mas Jesus veio aqui, mais do que morrer, ele veio implantar o reino de Deus, ele veio estabelecer um modo de vida, ele veio ensinar um jeito de ser. E aí ele chega na casa de Marta e Maria e começa a ensinar, porque ele veio aqui para ensinar. A proposta de Jesus não é só estar com as pessoas que ninguém quer, a proposta de Jesus é também levar aquilo que de Deus para eles, a mensagem dos valores do reino. Hoje nós ouvimos uma palavra importante lá da Pepita. A Pepita é irmã do Ambrósio. O Ambrósio é um irmão calado que tem aqui, né? Calado. A Pepita disse que essa semana ele chegou lá na casa dela. E aí ela meio sem graça, assim, porque ela estava fazendo um serviço, mas ela parou para atendê-lo. E aí o Ambrósio chegou e falou assim: olha, eu tinha falado para vocês de um retiro de casais nosso. E o retiro é amanhã. Vocês querem ir? Com um convite. E ela ficou meio sem graça e foi, ela e o marido, e ela gostou muito, e hoje saiu de lá feliz da vida, dizendo que toda vez que tiver agora é para chamá-la porque ela vai. Porque o Ambrósio está entendendo que é papel dele anunciar valores do reino. Os casamentos podem ser melhores segundo a palavra, porque as pessoas podem ir a um lugar e aprender isso. Porque o Ambrósio foi lá falar. O Assunção e a Sueli estavam lá.
E a Sueli falou assim, essa semana eles estavam num lugar lá, e aí chegou o Ambrósio, calado, né? Aí o Ambrósio chamou o Assunção num canto assim, e a Sueli disse que ficou pensando, deve ser uma coisa meio secreta lá, e ela saiu, e aí o Ambrósio entregou o convite do encontro de casais, e eles foram, e a Sueli estava feliz da vida hoje lá, servindo água para as pessoas, lá na hora da... Feliz da vida por ter ido ao encontro de casais. Irmão, há sempre alguém precisando que a gente chegue na casa dele ou na casa dela para poder conversar alguma coisa do valor do reino de Deus. Há sempre alguém que, ainda que nós não saibamos pregar, a gente consegue pegar um salmo que nós não sabemos interpretar, e nós conseguimos ler um salmo na casa de alguém e fazer uma oração por ela. Jesus me colocou aqui para isso. Aquilo que eu recebo de Jesus sou obrigado a passar, e aquilo que você recebe de Jesus é obrigado a passar. O mundo tem uma necessidade profunda das coisas do reino de Deus, e quem tem de fazer isso somos nós. O mundo vai se transformar agora numa coisa maravilhosa no Jardim do Éden. Não vai não, porque o mundo jaz no maligno. Mas se você é professor, vá lá na escola e fale e ensine dos valores do reino de Deus através da sua vida, no bate-papo com seus colegas professores. Se você é advogado, também, se você é advogado, vá lá e pratique uma forma de ser advogado, de tal maneira que as pessoas olhem e falem assim, olha, é possível ter uma vida diferente no meio desse mundo, porque sim, o advogado crente tem, por que eu não posso ter? Se você joga futebol, jogue futebol de tal maneira que as pessoas olhem e falem assim, caramba, tem alguém que anuncia o reino. Jesus foi lá na casa de Marta e Maria e foi ensinar coisas do reino, ensinar valores do reino. É preciso que eu pare um pouquinho para observar. Alguém entrou na minha vida, eu conheci alguém essa semana, eu tenho convivido com alguém, para quê? Para que Deus colocou essa pessoa na minha vida? Para que eu possa anunciar de alguma forma para ela o reino de Deus. Domingo que vem vai ter culto evangelístico, eu vou orar essa semana todinha e vou convidar essa pessoa para vir aqui. Semana que vem tem aniversário da igreja. Na outra semana eu vou orar e vou pedir a Deus que abençoe o pastor Ricardo Mota para poder trazer uma palavra de Deus para nós, e eu quero convidar o meu amigo para poder estar na igreja. No dia 3 nós vamos lá para o Mariana para poder fazer um trabalho lá e ajudar as pessoas mais carentes, e aí o médico, a enfermeira, o cortador de cabelo, o cortador de unha, o pintor, o eletricista, quem é que sabe fazer alguma coisa, que diz assim, eu vou dar um curso lá em nome da igreja, e eu vou estar anunciando o reino de Deus. Jesus passa na casa de Marta e Maria para poder anunciar aquilo que ele veio fazer. Às vezes eu passo mais tempo conversando de futebol com meus amigos do que valores do reino. Às vezes eu passo mais tempo conversando de novela com as minhas amigas. Como é que é o nome da novela? Acabou? Avenida Brasil, graças a Deus acabou. A partir de quarta-feira continuam os cultos na quarta-feira, né? Graças a Deus. Então agora a gente está liberado para participar dos cultos de quarta-feira. Inclusive quando a gente conversa sobre família, está tudo normal. Agora volta tudo ao normal, né? Às vezes nós gastamos mais tempo conversando com as nossas amigas sobre novela do que sobre valores do reino de Deus. Às vezes gastamos mais tempo discutindo se é bom o garçom ou o Mauro Nazif do que Jesus. E o resultado é que o mundo tem deixado de perceber a presença da igreja de modo positivo. Jesus preferia anunciar, porque ele veio para anunciar, mas eu preciso aprender preferir o eterno ao temporal. Esse texto é conhecido nosso, né? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos falar? Buscai, pois, em primeiro lugar Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, Jesus não apenas falou isso, Jesus estava ali,
E ele estava sentado naquela casa, Marta e Maria correndo ali, cada um no seu dever. O original dá a ideia de que alguém chamou. A palavra original lá dá a ideia assim, de que alguém chamou, talvez Jesus, não sei se Maria, não deixa claro, mas a ideia é que alguém chamou para o lado, tipo assim, fulano, senta aqui, cara, vamos conversar um negócio aqui? Dá a impressão de que é Jesus, porque é a autoridade do mestre, é a autoridade do rabi, é o rabi que ensinava. Então Jesus vai lá, chama Maria, não sei se chamou Marta, pelo menos chama Maria. E o texto também, na linguagem lá, dá a ideia de que eles continuaram conversando longamente. Era uma conversa insistente. Jesus ensinando, Jesus falando dos valores do reino para Maria. E Marta aperreada, preocupada, correndo, fazendo. Tem coisa para fazer, tem casa para limpar, tem que arrumar a cozinha, tem que deixar tudo ajeitadinho, tem que preparar comida, tem que fazer o melhor possível, porque afinal de contas está o homem mais importante da terra na minha casa, e quando o homem mais importante da terra está na minha casa, eu preciso fazer o melhor possível para ele, e gasta um tempo enorme ali. Jesus estava ensinando que na prática da vida não é assim que as coisas funcionam. Jesus estava ensinando que a gente precisa aprender que as coisas eternas, elas valem sempre mais do que as coisas passageiras. Quando, um dia, eu gosto desse texto, eu sempre cito, porque para mim é um texto muito importante. Jesus está com fome, os seus discípulos vão comprar comida. Jesus nesse período conversa com uma mulher samaritana. Jesus tem essas preferências, conversa com mulher que ninguém conversaria, e samaritana, que ele também não conversaria, conversa com ela. E aí fala, vai lá buscar teu marido. Ela diz, mas eu não tenho marido. Ele fala, é verdade, com esse monte de homem que tu tens, esse não é teu marido. E ela fala, tá bom, eu vou lá. E Jesus fica esperando, porque ele tem que anunciar o reino. E aí chegam os apóstolos, os discípulos todos preocupados. Jesus, agora nós vamos preparar comida para você comer. E ele diz, olha gente, aprende uma coisa com a prática que eu tenho agora. Eu não estou aqui atrás de comida e de bebida. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Agora eu vou esperar, porque tem coisa que eu preciso fazer agora, mas tem coisa que eu só posso fazer agora. Eu tenho de tomar cuidado, porque às vezes gasto muito tempo, irmãos, muito tempo cuidando das coisas da terra, muito tempo. Nós precisamos construir casas, amém? Vamos construir casas. Deus abençoe que você tenha casa e sua casa seja uma bênção. Nós precisamos comprar carro, misericórdia, a gente vai ter de comprar carro, então todo mundo aqui vai ter carro, todo mundo vai dar problema na rua aí, todo mundo vai ter carro, ótimo. Nós precisamos comprar comida, precisamos comer. Agora já estamos na fase de estamos comendo demais, né? Já precisamos até pedir perdão, porque temos de comer. Nós precisamos estudar, os nossos filhos precisam estudar, porque se eles não estudarem, eles não vão poder comprar casa, não vão poder comprar carro, não vão poder comprar comida. E aí nós entramos nesse ciclo miserável que vai prendendo o homem nas coisas materiais e vai nos tornando pessoas mais preocupadas em satisfazer as vontades da nossa carne, as vontades da nossa vida humana, as vontades das coisas que vão passar, mais do que as coisas eternas. E o resultado tem sido terrível. Para começar, na vida das igrejas, tem hora que nós, igreja, gastamos mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Tem hora que o nosso orçamento é um orçamento mais envolvido com aquilo que a traça e a ferrugem há de comer, do que aquilo que é eterno. Se nós não tomarmos cuidado, vamos lá para o nosso conselho? Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos passar mais tempo construindo prédio, porque nós temos um monte de coisa para construir, porque nós vamos construir aqui os banheiros, e nós vamos construir um refeitório, mas nós temos de terminar o barracão lá do Mariana, do Aponian, sábado agora, mas nós temos de construir lá na chácara um barracão, mas agora já estão falando que o barracão tem que ser com ar-condicionado. Nós temos muita coisa para construir, para construir, para construir, para construir.
A gente precisa parar um pouquinho, porque Jesus diz assim: eu não vim aqui para construir, eu não vim aqui para fazer qualquer coisa para a terra, eu vim aqui para ensinar as coisas dos valores do reino. Meu irmão, Jesus prefere às vezes o lugar ou as pessoas que ninguém prefere. Você prefere? Você tem dado atenção para às vezes pessoas que ninguém dá, como aquele senhor que entrou aqui hoje? Para os idosos, para os pobres, para os doentes, para os servos, para os últimos, para os culpados, para os sujos, para os sozinhos, para os presos, para os internados. Quem nunca foi, vá, irmão, vá visitar o hospital psiquiátrico, peça para ir fazer uma visita no hospital psiquiátrico para você ver o que é um ser humano, sem máscara, vá, chama a Nayara, chama outros psicólogos aí para irem. Jesus prefere ensinar os valores do reino, porque a terra só pode melhorar se os valores do reino forem ensinados. Se os valores do reino não forem ensinados, o mundo vai ficar pior. O mundo só pode ser melhor se nós preferirmos as coisas eternas, se nós investirmos mais nas coisas eternas do que nas coisas terrenas. Se você for falar assim: rapaz, eu acho que eu preciso tomar alguma decisão na minha vida hoje, em relação a Jesus, qual seria a decisão? Hoje, qual seria a postura que você tomaria em relação a isso, hoje? Qual seria alguma coisa que você fala: rapaz, eu acho que isso eu estou precisando mudar hoje, na minha vida? Eu preciso pedir ajuda a Jesus. Fala isso para Ele e pede ajuda para Ele. Vamos orar? Cada pessoa faz sua oração, fala com o Senhor, pede a sua graça.